Boa noite, igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, convidando-os para nos colocar de pé, para que seja lida a palavra, em reverência à palavra ser lida. Todos já estão com os esboços. Obrigado, Vera, por nos distribuí-los. Dando prosseguimento nas cartas de João. Hoje, 1 João 5, do 13 ao 15. 1 João 5, do 13 ao 15. E assim diz a palavra do Senhor. Versículo 13. Essas coisas escrevi a vós, que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais em o nome do Filho de Deus. 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graça, te rendemos glória, te damos todo o nosso louvor. Te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, porque até aqui o Senhor nos conduziu, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos proveu. Nessa noite, Pai, abra nossos ouvidos e olhos espirituais, para que possamos entender a Tua palavra. Não só entender, Pai, mas que através do Teu Espírito Santo, nós possamos absorver e compartilhar e aplicá-la em nossas vidas. Pai, que nós possamos sair daqui essa noite, se não impactados, mas incomodados com a Tua palavra, que ela venha nos confrontar, que ela venha tocar os nossos corações. É o que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Podeis assentar, glorificando a Deus. Bom, como todos já perceberam, o pastor Sérgio não se encontra, teve um compromisso inadiável, né? Então, vamos dar prosseguimento aí, agradecendo em primeira a presença de todos os irmãos aqui. E vamos ao nosso esboço. Botei muito na ponta. Nessa palavra de hoje, João ele já fala para aqueles que já têm uma fé genuína. Depois nós vamos reportar, quem já correu o olho pelo esboço, ao Evangelho de João. O Evangelho de João é uma preparação para a palavra de hoje. Na sequência a gente vai entender o porquê. Mas aqui ele já fala para quem tem uma fé genuína. O tema é a fé, certeza na vida eterna e a fé e oração. Aonde que está isso? No primeiro momento, versículo 13. Vamos ao versículo 13. Essas coisas vos escrevi, e credes em o nome do Filho de Deus, a fim que saibais que tendes a vida eterna, para que creais em o nome do Filho de Deus. Aqui nós vamos falar algumas coisas sobre a fé genuína. Nós já aprendemos sobre a fé genuína, já aprendemos sobre uma fé intelectual. A fé intelectual é aquela que eu sei o conceito de fé, eu entendo o conceito de fé, mas eu ainda não aplico na minha vida. É mais ou menos como crer e acreditar. Parece que são coisas iguais, falando assim a grosso modo, mas biblicamente não é. Eu digo que quem acredita, escuta. Eu falo de Jesus, a pessoa escuta, aceita e vai embora. No outro dia volta, um outro pastor fala de Jesus e assim vai indo. A pessoa acredita, ela vem porque ela acredita. Mas o crer, aí que vem a diferença.
O crer é colocar em prática, é uma vida, é ter um relacionamento com Jesus. É tu colocar em prática tudo aquilo que Ele passou para nós. É um processo. Está no verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos uma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Como é que eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus? É uma boa pergunta, né? Mas Tiago já disse uma coisa bem interessante em Tiago 4:3. Pedi e não receberdes, porque pedis mal. Pedis para o seu próprio deleite. Então ele já dá uma pista. Esse pedido não está alinhado com Deus. E eu digo para os irmãos, é fácil? Não é fácil. Ter a nossa oração alinhada. Se não houver uma comunhão, uma intimidade, uma caminhada, um discipulado com Jesus. Não tem, é difícil tu alinhar o teu pedido. Porque geralmente a oração, ela é sempre para mim. Eu quero isso, eu preciso isso, eu quero aquilo outro, Deus me dá isso, me dá aquilo. E vou dizer assim para os irmãos, com certeza alguém já falou isso aí, e eu vou estar sendo repetitivo. Muitas vezes Deus não atende um pedido nosso, porque se ele atender aquele pedido, nós vamos nos afastar dele. Nós vamos nos afastar dele. Eu trago para mim assim alguns exemplos práticos da minha caminhada aí, de pessoas que chegavam e pediam para nós oração para conseguir um emprego. Enquanto elas estavam desempregadas, entre aspas, elas estavam sempre participando ali, pedindo. Não são todos, mas estou vendo que tinham vários casos assim. A partir do momento que conseguiram emprego, se afastaram. Aí disseram, não posso ir porque eu tenho que trabalhar, não posso ir porque meu horário não dá, não posso ir porque eu estou muito cansado. E começaram a se afastar. E é aquela coisa. Nós temos um grande fogo aqui. Se nós pegamos uma brasa e tiramos daquele fogo e botamos ela lá, dentro de pouco tempo, ela começa o processo inverso. Ela vai esfriar e ela vai apagar. E é assim que funciona para nós. Quando nós começamos a nos afastar das coisas de Deus, a gente vai esfriando. E eu me lembro que houve casos de pessoas que nunca mais voltaram. Tiveram sucesso financeiro, digamos assim. Aí logo em seguida já veio um carro, com o carro já vieram nas viagens e não voltaram mais. Houveram casos que prosperaram, se quebraram e aí voltaram para dar testemunho. Eu não sei se eu teria coragem, mas houve casos assim, contando essa história que Deus me prosperou, eu me afastei, me quebrei e hoje estou voltando quebrado e Deus está me levantando de novo. Mas enfim, a nossa oração ela só vai estar alinhada com Deus quando nós tivermos uma intimidade. Quando nós somos discípulos de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese quando eu falo de discípulos. Não faz muito tempo que eu vim para aqui, para essa igreja, em definitivo. Eu tive uma grande dominação, saí, fiquei um tempo, mas com o pastor Sérgio a minha caminhada já é muito longa. Nós tivemos vários trabalhos juntos e Deus tem me mostrado várias coisas aqui. E hoje eu vinha conversando com o pastor Sérgio, porque quando tu busca verdadeiramente, Deus vai te mostrar, vai te dar respostas. E uma virada de chave muito grande na minha vida, eu conversava com ele hoje, é o seguinte: o que a gente aprendeu ao longo de 10 anos no sistema religioso sobre fazer discípulos?
O sistema religioso, o pastor ou aquele que faz discípulo, ele é induzido a fazer discípulo para si mesmo, não para Jesus, não para Jesus. E nós temos que fazer discípulo para Jesus. O que são os pastores e discipuladores? Instrumentos na mão de Deus para facilitar a caminhada de um novo convertido. Mas ele não tem que me imitar, eu, Luciano, em tudo que eu faço, da maneira que eu sou. Não. Ele tem que imitar Jesus. Porque o que acontece? Duas coisas. Primeiro, a idolatria. A idolatria. E eu começar a idolatrar o homem, a criatura, e não o Criador. Eu passo a idolatrar a pessoa como uma pessoa que está acima de tudo. Não é assim. Digo para vocês que não é assim. Por isso que as nossas igrejas as que estão cheias de membros. Estão cheias de membros. A segunda coisa que pode acontecer além da idolatria é você se decepcionar comigo em algum momento. Porque vai descobrir que eu tenho defeitos também. E ao longo da nossa caminhada, eu posso te frustrar. E vou te frustrar. Porque eu sou um ser humano. Eu não sou Jesus Cristo, eu não sou perfeito. Estão entendendo, irmãos? Então esse é o grande risco. E normalmente acontece. Primeiro uma grande idolatria. Depois as pessoas se frustram e até se afastam dos caminhos de Deus. Porque se decepcionam. Então quando eu faço discípulo, eu te convido a caminhar junto comigo, imitando Jesus. Não me imitando. Imitando Jesus. Tudo que vai ser passado para ti foi que Jesus deixou para nós por escrito, através dos evangelhos, e nós vamos caminhar junto, mas um não vai imitar o outro. A igreja é de Cristo. Por isso que o sistema religioso, hoje ele quer membros. Ele quer membros. Sabe por que ele quer membros? Porque é mais fácil de manipular. E eu, aqui, me mantenho no topo. Eu tomo o lugar de Jesus e fico no topo. Eu sou a pessoa que vai orar por ti, que vai resolver teus problemas, tu vai trazer a tua chave do teu carro, tu vai trazer a chave da tua casa. Não que seja errado, mas eu crio essa dependência proposital com o membro para que eu possa manipular. É a verdade, não tem outra palavra. É isso aí, quando tu deixa a pessoa dependente do homem, é manipulação. Tu toma o lugar de Cristo. E aí tu quer ser endeusado. E aí tu adultera com a noiva do Cordeiro. Mas quando tu faz discípulo, tu liberta a pessoa. Porque tu vai colocar ela para Cristo. Quando tu faz um discípulo genuíno de Cristo, tu liberta porque ela vai buscar Cristo, ela vai imitar Cristo, ela não vai te imitar. Tu não tem o poder sobre ela. Quem tem poder sobre ela é Cristo. Tu só vai direcionar e auxiliar em alguns momentos da vida dela. Algumas dúvidas, obviamente, que ela vai ter, mas ela é discípula de Cristo. E a igreja é de Cristo. E eu tenho para mim, conversando com o pastor Sérgio, a grande visão dessa igreja é que sejamos todos discípulos de Cristo. Não de A, B ou C. Eu tenho certeza, o pastor não está aqui hoje, mas eu arrisco a falar com todos vocês como testemunha, que eu tenho convicção que eu estou falando. Se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que ele concordaria comigo. Ele não busca ninguém para discípulo dele. Nem eu, nem ninguém. Mas busca discípulos para Cristo. E é isso que nós buscamos nessa igreja. Que as pessoas venham para cá, sejam libertas, sejam restauradas, através do poder de Jesus. Através do poder de Jesus. Claro que ele vai usar pastores, pessoas aqui, como instrumento. Mas quem liberta é Jesus. Fecha o parênteses. Seguindo o nosso roteiro.
Quando nossa vontade estiver alinhada à vontade de Deus, podemos pedir o que precisamos para que essa vontade soberana se cumpra em nós, e Ele concederá. Verso 15. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Quando eu estiver verdadeiramente alinhado com Deus, alinhado com Jesus, tudo que eu pedir para Deus, Ele vai me conceder, porque eu já estou alinhado. É do gosto dele aquilo na minha vida. É do gosto dele aquilo na minha vida. Então, Ele vai conceder para mim. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que me tornar um discípulo. E isso tem que estar bem latente na nossa consciência, que eu tenho que me tornar um discípulo. Enquanto isso não acontecer, é difícil. E muitos choram. E o que acontece no sistema tradicional? O contrário. O sistema tradicional forma membros que vão à igreja via de regra. Existem ainda pessoas muito boas nos altares. Via de regra, cria membros que vão às igrejas para negociar com Deus. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E para isto, basta uma oração do pastor. Uma oração. Então ele te ensina que tu vem à igreja, eu vou orar por ti e Deus vai te conceder. Mas quem é o mediador entre nós e Deus? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá ainda? Se deu certo, vai de vento em popa, eu sou o maior. Mas se der errado, aí, ai meu Deus, eu estou arrependido. E papapá, e papapá. É ou não é assim? É, né? É assim, né? Mas a partir de hoje, com esse grupo aqui, não vai ser mais, né? Amém? Tá fraco, amém? Opa, e agora sim. Terceira, glória a Deus. Com qual oração você está mais familiarizado? Com a do discípulo ou do evangélico? A do discípulo, a gente sabe que é Deus na direção. O do evangélico é aquela que ele vai vir pedir, o Todo-Poderoso do altar, nada contra, mas também nada a favor, vai fazer o milagre. Atrás do esboço aqui, virem, se alguém não virou, virem por favor. Aqui está o verdadeiro tema de casa. Tabela para oração para a semana. Nossa vida é dividida em 4 macro-áreas. Então, durante essa semana, ore pedindo direção sobre qual a vontade de Deus para a sua vida nessas 4 áreas: pessoal, familiar, profissional e ministerial. Orem pedindo qual a direção, qual a vontade de Deus. Não esqueça. Hoje nós aprendemos como orar. Então, doravante, vamos praticar. E eu desafio. Fazendo isso aqui, se dentro de 1 ano, a vida de vocês não mudou para melhor. Mudar para melhor é sair do estágio que estão hoje. Talvez muitos tenham uma vida muito boa, mas eu digo que ela pode melhorar. Tudo pode melhorar. Tenho certeza que dentro de 1 ano, vocês podem testemunhar que a vida de vocês melhorou. Eu vou pedir um minutinho que a Marlise pediu para dar um testemunho aqui. Tá? Onde é que está a Marlise? Pode chamar a Marlise. Pessoal, foi um prazer, uma alegria, uma satisfação estar com vocês essa noite aqui, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, das coisas de Deus. Desejo a todos vocês um bom retorno, que Deus os guie nas suas asas dos seus anjos, que tenham uma boa noite reparadora de sono. Amanhã um excelente domingo, para quem pode folgar, quem tiver que trabalhar um excelente trabalho. E uma abençoada semana a todos. Com a paz do Senhor, que Deus os abençoe. Muito obrigado.
conseguiram entender? Amém. O pessoal também, uns meio assustados, outros meio atravessados. Eu já estou começando a ficar nervoso aqui. Mas é isso, irmãos. Essa é a virada de chave que nós temos que ter na nossa vida. Essa é a virada de chave. Nós não viemos para idolatrar nenhum homem, em lugar nenhum. Nós viemos para ser discípulos, adorar a quem deve ser adorado, o único, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que deu a vida por nós. E por conta disso nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Mas nós somos ser chamados quando nós tivermos intimidade. E a intimidade leva tempo e tem que querer. Resumo de João: a oração serve para ajustar nossa vontade à vontade de Deus. Quando oramos para que a nossa vontade seja cumprida por Ele, esse modelo de oração não é bíblico. Para que a nossa vontade, entenderam, né? Para que a nossa vontade seja atendida por Ele. Esse tipo de oração não é bíblico. Quando eu oro e quero que a minha vontade, seja atendida, não é. Quando eu digo minha, vamos entender que eu não estou orando por outra pessoa. Mas quando eu oro por outro mundo, não é, isso é uma oração egoísta? Não é, né? Essa é a minha vontade, mas em benefício de outra pessoa. É uma oração com muito amor que eu faço para que uma outra pessoa seja curada ou desejo bênção na vida dela. Não é uma coisa para mim. Seguindo, ampliando a compreensão do texto, nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 17. Esse texto nos ensina os nossos motivos de oração, que os nossos motivos de oração precisam partir da intimidade que temos com Jesus Cristo, que é a videira e nós os ramos. Paro por aqui. Se nós formos ler esse texto aí, Jesus faz uma alusão entre Ele, nós e Deus. Ou seja, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos que estamos inseridos ou não na videira, eu já explico, e Deus é o jardineiro. Todos os galhos, casualmente essa semana foi semana de poda lá em casa, e lá tem muitas árvores, muitas flores, e o que a gente faz? Aquelas que não estão produzindo nada, geralmente a gente corta, depois faz um monte lá, ou deixa adubar, ou lança no fogo. É assim para Deus. Quando eu falo verdadeiramente ligados na videira, eu me refiro ao seguinte: pode a pessoa vir para a igreja e não está ligado, não produz fruto, porque não está ligado. Às vezes você olha uma planta lá, mas por que até parece que ela é uma planta X, mas você chega perto ali, mas esses galhos aqui não são dessa planta. Por isso que ela não está dando fruto, ela não está ligada nessa planta. Por exemplo, pega lá um pé de bergamoteira, laranjeira, e aparecem outros galhos parecidos ali, que podem ter nascido ao derredor ali, e se incrustado no meio. Mas você diz, pai, tá galho bonito, nunca dá fruto. Mas a gente vai ver, ele não está ligado. Porque o fruto vai dar no ramo. Mas quem alimenta o ramo é o tronco. Se eu não estou ligado no tronco verdadeiro, eu não vou me alimentar e não vou produzir fruto. Então isso pode acontecer. Quando eu venho e não estou ligado verdadeiramente a Cristo, de forma a ser um discípulo, eu não vou produzir. Não vou produzir. Uma questão que fala aqui também sobre a vida eterna. Isso é um assunto bem
complexo, que é entendimentos diferentes, né? Mas eu acredito que uma vez salvo, e já vou explicar, você não vai perder a salvação. Por quê? Porque eu acredito que para ser salvo, você tem que estar ligado, você tem que ser discípulo de Jesus, você tem que estar no processo de santificação, tem que estar caminhando com Jesus. E quem caminha com Jesus, dificilmente o prático não vai se perder. Se eu estou ligado verdadeiramente, é isso que nós temos que entender. Não que eu me converti, me batizei, aceitei Jesus e agora estou salvo. E posso fazer o que eu quiser da minha vida, que nada vai me acontecer. Vai chegar o dia do trono branco que eu vou estar salvo. Eu acho que até agora, quando tu verdadeiramente se converteu, tu tem uma fé genuína, tu tem uma crença genuína em Cristo, e tu é um discípulo verdadeiro de Cristo, pode vir Satanás, vir o que for, você não vai perder a salvação. É esse caso que eu acredito que uma vez salvo, sempre salvo. Somente nessa situação. Fora isso aí, para mim não existe. Seguindo o nosso esboço, nossas orações partem desse princípio, que é o verso 7 de João, do Evangelho de João, capítulo 15. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedides o que quiserdes, e vos será feito. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, então nós estamos ligados. Então, a partir daí, dessa premissa, o que nós pedimos a Deus, aquilo que nós pedimos a Deus, nós seremos atendidos. Mas tem que ter isso aí. Se eu não estou verdadeiramente ligado, não permaneço nas palavras, não vai adiantar. Não vai adiantar. Seguindo, e gera o cumprimento dos mandamentos de Jesus, que amaram uns aos outros. No verso 17. Ele faz o fechamento de tudo o que ele falou da seguinte forma: essas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. E tudo parte desse princípio. Porque se eu não amar o meu próximo como Jesus amou, eu não estou ligado. Não estou ligado com Cristo. Não sou discípulo de Cristo. Então, por consequência, a minha oração já não vai ter efeito. Então, como é que ensinam que tu pode vir, pedir o que tu quiser, da forma que tu quiser, e tu ser da maneira, levar a vida que tu quiser, e tu vai ser atendido? Por conta da minha oração. E aí as pessoas se frustram de dar o tempo, não enriquecem, muitos não se curam, e aí eu pulo para outra. Não, mas lá está caindo fogo, vamos passar para aquela lá. O processo vai ser o mesmo, vai ser a mesma coisa, vai mudar o nome, mas o processo é o mesmo. Tu vai chegar lá, vai fazer todo aquele circo, e ele vai estar no lugar de Jesus, e vai acontecer a mesma coisa. E aí vai pulando, até, quem sabe um dia se encontrar. Quem sabe? Tem a sorte de se encontrar. Mas se nós não observarmos esse mandamento, que é o centro de tudo, fica difícil. Quando um discípulo ora, é para alinhar o seu coração ao coração de Deus, para que batam em sintonia. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Como Cristo falou no momento de desespero, ele sabia o que ia acontecer com ele no dia que ele ia ser morto.
E como homem que ele estava naquele momento ali, ele se desesperou. Mas o que ele falou no final? Se possível, faça esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então a minha oração, se eu não fechar ela, dando a Deus o poder que lhe é devido sobre a minha oração, ou seja, seja feita a tua vontade, não vai me adiantar muita coisa. A falsa oração é aquela que quer exigir de Deus que Ele satisfaça as vontades da pessoa que está orando, transformando Deus em um gênio da lâmpada. Esse modelo de oração é pagão e diabólico. Infelizmente, essa é a oração de muitos evangélicos. Acabei de relatar tudo para vocês. Aplicando o texto. Aí são aquelas 3 perguntas básicas ali, que sempre nós temos para a aplicação do texto em nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo tem testificado em seu espírito que você é filho de Deus e que tem a vida eterna? Para nós refletir. Você costuma orar para ouvir Deus antes de tomar uma decisão?